Pessoal, a paz de Cristo, uma noite de sexta-feira abençoada. Eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal, que o Senhor possa falar às nossas vidas. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, todas as vezes que nós ouvimos uma mensagem, nós esperamos alcançar algo, um direcionamento, ter uma resposta ou até mesmo um conforto, um fortalecimento, um renovo. E a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus ela é para edificar, toda ela para instruir, para exortar, e para nos consolar. Só que a Bíblia ela tem que ser compreendida como um livro que ele é um livro material, um livro como qualquer um outro livro no que se refere à Escritura, no que se refere à Bíblia quanto um livro inspirado, ou seja, aquele livro ali, 66 livros que constituem um só, que foi inspirado pelo Espírito Santo a diversos autores. Mas existe um livro que está além dessa compreensão humana, que é a Bíblia, não como um livro inspirado tão somente, mas como um livro revelado. E essa revelação ela vai além da sabedoria humana, do conhecimento, da teologia, de qualquer esforço humano para poder alcançar. Isso é uma coisa que vem exclusivamente do Senhor. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus ele tinha ali talvez um entendimento, as pessoas tinham na verdade sobre ele um entendimento de que ele fosse um profeta, ele pergunta isso para os discípulos: o que dizem aí que eu sou? Dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias e outros dizem que tu é um profeta. Só que o Senhor, a mensagem dele é totalmente diferente e realmente, de fato, ninguém falava como ele falava. Ninguém trazia com tamanha autoridade e propriedade as palavras da forma que ele trazia. E quando nós damos uma olhada aqui no livro de João, no capítulo 7, no versículo 46, dois homens eles vão até Jesus e aí no capítulo 1, no versículo 22 de Marcos, esse mesmo episódio é narrado em João 7 e em Marcos 1. Eles se maravilharam com a doutrina que ele ensinava e a autoridade que ele tinha, que não era igual a dos escribas. E lá em João 7,46, esses homens que ouviram Jesus pregando, eles dizem assim: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, eles tiveram, ao longo da sua experiência, da sua vida, a oportunidade de ouvir várias pessoas falando acerca de Deus, acerca daquilo que achavam da vida. Como nós temos, na nossa jornada, nós ouvimos diversas pessoas falando acerca das coisas do Senhor. Só que eu acho que uma coisa é trazer, como eu falei, o livro inspirado. Os irmãos vão me perdoar, eu estou com um pouquinho de rinite ainda, então vai ter um pouquinho de coceira no nariz. Uma coisa é trazer o livro inspirado, outra coisa é alcançar a revelação, ou seja, a Bíblia revelada. E essa Bíblia revelada é que nos alimenta. A escritura, a inspiração, ela é muito boa para a teologia, ela é muito boa para a arqueologia, ela é muito boa para a teoria da vida cristã, mas para alimentar a alma, somente a palavra revelada. Eu sempre digo aqui no canal, aqueles salmos, quando o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só que ele faz uma distinção, ele fala: e luz para os meus caminhos. Porque a lâmpada, como eu sempre digo, lâmpada todo mundo tem. A lâmpada é a Bíblia, é o livro, material ali, é algo concreto. Essa é a lâmpada. Agora, luz é a revelação. Luz é algo abstrato, aquilo que só o Espírito Santo pode conceder. Então a Bíblia, ela não é só a palavra da vida, porque o livro inspirado é a palavra da vida. Serve para qualquer área da nossa vida. Você pegar a Bíblia, ela tem conselhos para a área afetiva, para a área profissional, para o dia a dia. Qualquer lida é o livro da vida. Esse é o livro inspirado, mas o livro revelado não é a palavra da vida tão somente, é a palavra da vida e a palavra viva. Ela é viva, ela produz efeito, ela é viva porque o seu autor é vivo e ela muda, transforma o nosso interior, o nosso ser. Então, como eu falei, a gente busca uma mensagem, busca uma revelação, busca uma palavra, mas se o alimento ele não for, não tiver ali uma revelação, se ele não tiver ali realmente
um teor espiritual, né? Se a palavra não tiver, ela não alimenta. Davi diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, e ali ele se coloca na condição de ovelha, e o Senhor é o pastor dele. A ovelha, ela deita em verdes pastos. Porque se o pasto estiver seco, ela não tem alimento no pasto seco. O pasto seco não gera nutrientes. O pasto seco não alimenta a ovelha. Então a ovelha, ela vai embora do pasto seco e ela vai apacentar em outro pasto. E o lugar ideal para a ovelha apacentar é pasto verde, né? É pasto vivo, que tem vida e traz vida para a ovelha, que tem nutrientes. Olha que interessante, Jesus ele falou que ele era o quê? O pão da vida. E o pasto é o pão da ovelha, né? E o pasto verde é o pão vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então a palavra, ela tem que ter o Senhor, a revelação de quem é Jesus. Quando João, o apóstolo, na verdade, o evangelista, lá em Apocalipse, a palavra fala que ele viu, né, vários homens com as vestes brancas. E como ele soube quem era Jesus? Como Jesus foi revelado? Porque sobre as vestes estavam manchadas com sangue. Havia sobre as suas vestes manchadas com sangue. Então a revelação se deu através disso. Então, quando nós alcançamos a revelação, a nossa alma é alimentada. Podem notar que às vezes, vai o fulano de tal, conhece tudo, estudou teologia não sei aonde, né? Leu a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cabeça para baixo, leu a Bíblia debaixo da água, com roupa de mergulho. E aí você fala assim: rapaz, vai ser boa a mensagem. E aí tu escuta a mensagem e de repente não se sente alimentado. Não se sente, você sai dali talvez até com algum conhecimento, mas um conhecimento dispensável. Qual era o tamanho do palanquim de Salomão? Qual era a medida do propiciatório? Quantas escavações foram feitas no território de Israel? Isso não vai alimentar a alma, isso não traz fortalecimento, isso não traz renovo. Hoje eu estava, durante a tarde, ouvindo uma mensagem no TikTok, né? Uma colocação de uma senhora, uma missionária, estou até olhando aqui, né, essa colocação que ela fez, e ela falando sobre Davi, né, a missionária Maria Lourene, e ela fala sobre Davi, aquele texto que fala assim: achei segundo o meu coração. Ela fala que Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. E ela fala com muita simplicidade. Você vê ali alguém muito simples, mas falando com tanta propriedade, tanta presença do Espírito Santo. Ela fala: olha, Deus não erra nas suas escolhas. Se ele achou é porque ele estava procurando. Ele diz: eu achei segundo o meu coração. Quer dizer, alguém que estava lá rejeitado, abandonado, desprezado. Então essa palavra, ela produz para nós o alimento. Essa palavra, ela alimenta a nossa alma, ela fortalece, ela nos dá forças para a caminhada. É essa palavra que você deve buscar, o alimento vivo que desce do céu. Esse é o maná que nos dá força para atravessar qualquer deserto. A cordonizes é o fast food da fé. É o fast food, é a palavra de Deus misturada com aconselhamento amoroso, misturada com dica, coach de treinamento para ficar rico, próspero, a teologia da prosperidade biruta, não a saudável, a biruta. Então isso não serve, isso não alimenta a alma. O que alimenta a alma não são as cordonizes do deserto, mas é o maná. Às vezes é tão simples, né? Tão simples. A mensagem dessa irmã que eu estou compartilhando com vocês aqui, simples demais, mas de uma profundidade, porque assim são as coisas de Deus. Às vezes tão simples como o maná. Em hebraico significa: o que é isso? Quando eles viram aquele pão, eles falaram: o que é isso? Mas dali Deus proveu, dali Deus os sustentou. Que o Senhor possa te sustentar nessa jornada, nesse deserto, tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sexta. A paz do Senhor Jesus.